E aqui está os problemas, que é interessante, né? Conhecer os limites laterais para encontrar o limite dessas funções. Então, por exemplo, se você fosse pedido para você encontrar o limite da função f de x quando x se aproxima de 2, aqui vamos ver se esse limite ele existe ou não, e se existir, qual é o valor desse limite. Da mesma forma, o limite da função g de x. Quem seria, né, o limite da função g de x? Será que ele existe quando x se aproxima de 1? Então, se existe, vamos descobrir quem é esse limite. Perceba que as duas funções aqui têm condições, né? Então, a função f de x vai ser igual à reta x menos 1 para valores de x diferente de 2. E o valor da função vai ser igual a 3 se x igual a 2. A função g de x, por exemplo, vamos ter uma parábola para valores de x menores que 1 e vamos ter uma reta, a reta 2x, para valores de x maiores que 1. Então, perceba que temos umas condições aqui e exatamente o 2 e o 1 na segunda função são os divisores de água, podemos dizer assim. Antes deles, né, antes, no caso na segunda função, antes do 1 temos uma função, depois do 1 temos uma outra função. Aqui, para valores diferentes de 2, temos uma reta, para valores quando x é igual a 2, temos o número 3. Então, vamos tentar montar o gráfico dessas duas funções. Vamos pegar a função aqui, por exemplo, o gráfico da função f de x, apenas para enxergarmos o que estamos fazendo. Então, por exemplo, temos a reta x menos 1 aqui, para valor de x diferente de 2. Então, a reta x menos 1 ela corta o eixo y exatamente quando y é menos 1. Teremos algo parecido com isso aqui. Vamos fazer isso. E quando x é igual a 2, exatamente aqui, quando x é igual a 2, a reta ela vai ter o buraco aberto, porque na reta o 2 não entra como está sendo dito aqui na nossa função, certo? Na nossa condição. A outra condição é que o valor da função é 3 quando x é 2. Então, quando x é 2, o y, então vamos ter um ponto aqui, né? O y vai ser igual a 3, beleza? Então, o y aqui vai ser igual a 3. Então, temos o gráfico da nossa função f de x. Aí eu pergunto para você, qual é o limite? Será que ele existe, né? O limite da função, quando x se aproxima de 2, será que ele existe? Ora, podemos até enxergar graficamente aqui, né? Então, analisando valores de x se aproximando de 2 pela esquerda e pela direita de 2, percebemos que, então, perceba que cada valor de x aqui vai ter um ponto no gráfico. E esse ponto aqui vai ter um correspondente aqui, né, como imagem. Então, cada ponto vai ter uma. Então, quanto mais eu me aproximar aqui de 2, pela direita de 2, mais estaremos se aproximando de quem? Olha só, os pontos estão se aproximando desse ponto aqui, que, claro, não está definido, mas estão se aproximando desse ponto. E qual é a altura desse ponto? Ora, se substituirmos aqui o 2 na reta, então 2 aqui, se colocarmos na reta, 2 menos 1 é 1. Então esse ponto aqui, ele vai ter como altura o próprio número 1. E perceba que quanto mais a gente se aproxima de 2, mais estamos se aproximando aqui de 1, no caso de cima para baixo. Mais se aproximamos de 1. Então quer dizer que, então podemos até escrever aqui, ó, o limite da função f de x, quando x se aproxima de 2 pela direita de 2, é igual a 1. Certo, pessoal? Então, para a gente saber se o limite de uma função existe, como vimos na aula anterior, temos que analisar o limite lateral, os limites laterais dessa função. Ou seja, estou analisando o limite da função quando x se aproxima de 2 pela direita de 2. Agora eu tenho que analisar o limite da função quando os valores de x estão se aproximando pela esquerda de 2. Né? Então, estamos se aproximando de 2 agora pela esquerda, com valores menores que 2. Se esses dois limites forem iguais, então vamos encontrar aqui também o limite da função, né? O limite da função quando x se aproxima de 2 pela esquerda de 2. Se esses limites existirem e forem iguais, então quer dizer que o limite dessa função aqui existe e é igual a exatamente os valores que encontramos aqui. Vamos analisar então para valores menores que 2. Então perceba que se colocarmos um ponto aqui, qualquer ponto antes de 2, né, vai ter um correspondente aqui como imagem. Então quanto mais se aproximamos de 2 da esquerda para a direita, né, mais estamos se aproximando de quem? Também estamos se aproximando aqui de 1, certo? Então, o limite aqui dessa função também vai ser 1. Então, perceba que os limites laterais existem e são iguais. Então, podemos dizer que o limite dessa função aqui também existe e é igual a 1, certo? Então, se encontrássemos aqui algo diferente ou se o limite, um desses limites não existisse, não
teríamos aqui, não existiria o limite da função, né? Quando não colocamos o sinal de mais e menos aqui, isso aqui quer nos dizer que estamos se aproximando de 2, tanto pela direita, tanto pela esquerda, certo? Vamos resolver então a função g de x aqui, pessoal. A função g de x, da mesma maneira, podemos até descer essa função aqui, certo? Então vamos colocar aqui a função g de x. E ela vai ser igual à parábola, como vimos anteriormente, né? A parábola, quando os valores de x são menores que 1, então, quando os valores de x são menores que 1, e vamos ter a reta 2x, quando os valores de x são maiores que 1, ok? Então vamos lá, vamos resolver agora essa segunda situação. Podemos até montar o gráfico aqui, se você tem pressa, né, poderia fazer diretamente sem montar o gráfico, mas é interessante sabermos o que estamos fazendo, né? Então, por exemplo, vamos ter uma parábola e aqui está o divisor de água, né? Então vamos ter uma função para valores maiores que 1, vamos ter uma outra função para valores menores que 1. Então, por exemplo, o 1 aqui, ele podemos até fazer aqui para demarcarmos o território, podemos dizer assim, né? Então vamos ter algo diferente para valores menores que 1 e vamos ter algo diferente para valores maiores que 1. Então, antes de 1, por exemplo, como vimos aqui, temos a parábola x ao quadrado. Então, montando o gráfico aqui, ó, antes de 1, vamos ter a parábola mais ou menos parecida com essa coisa que eu estou desenhando aqui, certo? Então vamos ter a parábola e essa parábola ela para exatamente quando x é igual a 1. Perceba que 1 ele não faz parte da parábola, porque a parábola vai ser para valores menores que 1, então 1 não está incluído, tá ok? Da mesma forma, você deve concordar comigo que temos aqui uma reta 2x para valores de x maior que 1. Então, começando em 1 aqui também no intervalo aberto, vamos ter parte de uma reta, certo? Parte de uma reta, que é a reta 2x. Então, essa reta ela também passa na origem aqui, tá ok? Só que o que interessa para a gente é os valores maiores que 1. É a parte da reta que está à direita de 1. Então tá, pessoal. Perceba que eu fiz esse pontilhado aqui apenas para dividirmos, né? Para sabermos que antes de 1 temos uma função, depois de 1 temos uma outra função. O que a gente vai analisar agora é se o limite dessa função, então vamos escrever aqui, se o limite da função g de x existe, né? E quem seria? Se existisse, né? Quem seria para valor de x se aproximando de 1? Então, será que existe esse limite? Ora, o que a gente vai saber agora para sabermos isso aí, vamos ter que encontrar os limites laterais. Ou seja, vamos ter que encontrar o limite da função g de x quando x está se aproximando de 1 pela direita de 1, tá ok? Então, analisando isso que falamos agora, vamos ver aqui, ó. Se aproximando de 1, os valores da função, né, estarão lá, os pontos estarão na nossa reta. Então, perceba que quanto mais próximo de 1, mais vamos estar se aproximando de quem? Vamos estar se aproximando aqui desse ponto, certo? Que faz aqui parte da reta. Ele não está definido, mas ele faz parte da reta. Então perceba que quanto mais próximo de 1 pela direita de 1 estivermos, mais vamos chegar perto desse ponto que não sabemos a altura, mas podemos saber, certo? Então podemos, por exemplo, quando x é 1, a reta aqui é 2x, x é 1, y vai ser igual a 2. Então, quando x está próximo de 1, vamos estar se aproximando desse ponto cuja altura é 2. Então, o limite da função g de x, quando x se aproxima de 1 pela direita de 1, é 2. Certo? Da mesma maneira, podemos encontrar aqui o limite da função, e é isso que a gente tem que fazer para provar se existe ou não, com valores de x se aproximando de 1 pela esquerda de 1. Quem vai ser esse limite? Perceba aqui que quando estamos se aproximando de 1 pela esquerda de 1, né, você pegando aqui valores menores que 1, o gráfico vai ser exatamente a parábola, tá ok? Então, perceba que quanto mais próximo de 1 estivermos, mais próximo do ponto aqui vamos chegar. Seria, no caso, próximo desse ponto que não está definido, mas chegaríamos próximo desse ponto. E qual seria a altura desse ponto? Olha, isso aqui é a parábola, certo? A parábola, se você botar x igual a 1, você vai descobrir a altura desse ponto. Que não está definido, claro, mas ele tem uma altura. Então, quando x é 1, por exemplo, na parábola, 1 ao quadrado é 1, certo? Então, aqui seria exatamente 1. Então, o limite da função g de x, quando x se aproxima de 1 pela esquerda de 1, é igual a 1. Perceba que os limites, eles existem, só que eles são diferentes aqui. Então, como eles são diferentes pela definição de limites laterais, podemos dizer que o limite da função g de x, quando x se aproxima de 1, ele não existe. Tá ok, pessoal? Então, essa parte é bem interessante sabermos. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre módulo. E algo interessante, se você não quisesse, desculpem, montar o gráfico da função,
Perceba que podemos aplicar o que aprendemos limite, né? Ó, para valores menores que 1, ou seja, se aproximando de 1 pela esquerda de 1, né? Você poderia substituir o 1 na função. 1 ao quadrado é 1. Para valores maiores que 1, ou seja, quando se aproximarmos aqui de 1 pela direita de 1, ou seja, por valores maiores que 1, poderíamos apenas substituir o 1 nessa função aqui. 2 vezes 1 é 2, certo? Então, perceba que os limites aqui são diferentes e como são diferentes, o limite ele não existe. Beleza? Então, espero vocês na próxima aula. Até mais.